Como a alta da Selic e dos juros de longo prazo afeta os fundos imobiliários? Bom, o IFIX apresenta uma queda em 2021 da ordem já de 5,6%. Então, os investidores têm essa dúvida, né, da relação dessa queda com o aumento da Selic que vem ocorrendo ao longo do ano de 2021. Então, a gente passou de uma mínima histórica da Selic de 2%, para aumentos sucessivos ao longo do ano, e a gente então está agora numa taxa de 5,25%, que é a atual Selic, e a expectativa do mercado, se a gente olhar aí para a opinião de economistas, e principalmente lá no relatório Focus, que é publicado pelo Banco Central todas as semanas, a previsão já é que até o final do ano de 2021 a gente tenha uma taxa Selic em 7,5% e que deve permanecer até o final de 2022. Então, isso gerou novamente esse debate até que ponto esse aumento da Selic vem afetando o mercado de fundos imobiliários. Novamente, o IFIX apresenta aí queda da ordem de 5,5%, 5,6% em 2021, já também com esse impacto, vem trazendo esse desconforto por parte dos investidores. A gente está vindo ainda de um ano de pandemia, 2020, com impacto aí também de queda da ordem de 10% em 2020. Então, um aspecto importante, eu selecionei aqui alguns pontos para a gente poder entender melhor essa relação entre a Selic e o IFIX, como uma média do mercado aí de fundos imobiliários. Então, na verdade, não é a Selic que a gente chama de taxa de juros de curto prazo, que é a taxa onde o Banco Central realmente consegue controlar, e sim os juros de longo prazo que afetam os preços das cotas dos fundos imobiliários. Claro que, na medida que a Selic vai modificando, isso pode sim afetar as taxas de longo prazo. Isso, claro, é um assunto um pouco mais técnico, mas, de certa forma, quando o Banco Central ele muda a taxa Selic, você pode ter aumentos também da taxa de longo prazo, mas normalmente isso já é antecipado pelo mercado. Então, essa que acho que é a grande dúvida do investidor hoje, no sentido de ter o receio de entrar no mercado de fundos imobiliários agora, já que ele já está esperando que até o final do ano a gente vai ter novas altas e que poderia isso gerar maior pressão ainda em cima do IFIX, mas na verdade os aumentos, esperados pelo mercado já ficam incorporados no preço, certo? Então, muitos também perguntam, Tuque, o juros de longo prazo pode subir ainda mais? Quer dizer, claro que pode subir ainda mais. O que está no preço é a informação que temos até hoje, que seria essa expectativa de 7,5%. Agora, se tiver outros riscos envolvidos, como vem ocorrendo nessas últimas semanas, de notícias da parte fiscal, processo eleitoral em 2022, quer dizer, tudo isso pode ainda ser incorporado no mercado de juros e isso pode elevar ainda mais as taxas longas, num comportamento que já tem visto aí no Tesouro IPCA mais 2035, que é a grande referência que a gente utiliza, que é uma referência fácil, porque todo mundo pode acessar no site do Tesouro Direto. A taxa lá já passou aí da ordem de 4 para 4,7. Então, isso realmente é esse movimento que acaba pressionando aí o IFIX, que você está todo dia acostumado a olhar no seu home broker. Então, essa é a questão mais importante aqui desse vídeo. Então, não é a Selic, é a taxa de longo prazo. Claro que há uma relação entre a Selic e a taxa de juros de longo prazo, que daí é formada no mercado de juros. E sempre o mercado antecipa esses movimentos no mercado de juros das altas, que estão sendo esperadas, como é o caso agora. Mas tem também outros fatores que acabam afetando o mercado de juros, como, por exemplo, essa expectativa de piora fiscal do governo. Então, tudo isso fica embutido. E, claro, que dentro do IFIX não tem somente a questão de juros, tem outros fatores também que afetam o mercado aí de fundos imobiliários, mas o foco de hoje é justamente essa questão da taxa de juros. Então, como eu havia comentado, a gente utiliza essa como referência o Tesouro IPCA mais 2035, mas pode ser o outro título de prazo mais longo, e o spread histórico entre o dividend yield do IFIX
com a taxa desse Tesouro IPCA+, é da ordem de 3%, né? Então, o mercado já sempre fez esse cálculo médio. Então, agora, se você olhar para como que está esse prêmio pago dentro do mercado, olhando para o IFIX, a gente pode concluir que realmente está já até acima dessa média. Então, o mercado já, de novo, nesse sentido, ele está até precificando possivelmente uma alta até maior ainda da Selic, ou tem outras componentes de risco dentro do IFIX, porque o IFIX hoje já está com um yield já acima de 8%, com uma taxa, então, do Tesouro IPCA mais 2035 da ordem de 4, variando entre 4,5% e 4,7%, então a gente já está com os fundos brasileiros pagando na média aí um spread da ordem de 4% de uma média histórica que é de 3%. Tá? Então, isso realmente é um movimento que ocorreu nessas últimas semanas, e então isso, de novo, não significa que a gente não possa ter outros movimentos, enfim, ao longo das próximas semanas, ou até no final de 2021, 2022, e que essa taxa fique acima, essa taxa de longo prazo fica ainda acima do que está agora, tá? Mas, enfim, é bom entender que essa expectativa do 7,5%, 8%, ela já está, então, incorporada no IFIX. Enfim, eu sei que muitos investidores entraram no começo aí de 2020 ou no final de 2019, então realmente isso gera um desconforto, né, que são investidores que ainda não tiveram essa oportunidade de capturar um ganho relevante aí de capital no mercado de fundos imobiliários, mas se a gente olhar aí para o histórico do IFIX, né, estava lendo outro dia um relatório de um analista bem interessante sobre os 10 anos do IFIX. A gente pode fazer um paralelo desse cenário que a gente está vivendo agora com uma outra fase dentro desse ciclo longo aí de 10 anos do IFIX. Né? O IFIX tem as cotações desde lá do começo de 2011. Então, essa fase que foi de fevereiro de 2013 até meados de fevereiro, março de 2016, então nessa fase de 3 anos, você teve justamente um processo de alta da Selic relevante, que foi lá dos 7,25 para os 14,25, que foi esse pico histórico dentro desse ciclo aí de 10 anos, dentro de um contexto de grande recessão econômica, de grande turbulência política. Lembre que nesse período, governo Dilma, enfim, vários fatores, impeachment, realmente foi o período em que a gente teve a pior recessão econômica da história, né, moderna do país, e também tivemos aí uma vacância mais alta, né, dentro do mercado aí de corporativo, e entre outros fatores de risco que levaram, então, que o mercado ficasse em grande parte com um comportamento muito semelhante que a gente está agora, com uma volatilidade um pouco mais alta, alguns movimentos laterais, e nesse período, então, a gente teve aí uma queda aí da ordem de 15%, então o investidor que ficou nesse período, percebam, de 3 anos, realmente tendo que ter muita paciência e disciplina de fazer a estratégia que a gente sempre recomenda, né, como renda variável e um investimento de longo prazo, que é reinvestir os dividendos. Isso é uma estratégia que traz bons resultados, aportes periódicos, e eu acho que o principal fator determinante para o sucesso, porque todo mundo, na verdade, sabe, de certa forma, que isso é que funciona, é a questão psicológica de você realmente ter essa paciência, essa disciplina, essa persistência, nesses momentos do mercado, realmente conseguir suportar esses movimentos, e daí já na fase que passou lá o início de 2016 até o começo de 2020, onde a gente teve realmente o impacto da pandemia, a gente teve um período, então, mais longo, né, então do começo de 2016 até início de 2020, um período onde a gente teve essa redução, então, da taxa Selic de 14,25, né, para esses, até ainda início de 2020, 4,5%, mas pegando um pouco mais para frente, 2020, 2021, a gente teve, então, esse ciclo de 14,25 para
os 2% que foi a mínima histórica, mas pegando só essa janela, então do início de 2016 até o março, ali meados de março de 2020, onde começou a pandemia, a gente teve então um ambiente positivo, em grande parte aí para mercados de fundos imobiliários, o que gerou aí uma alta do IFIX da ordem de 140%. Então você ficou um bom período com perda de capital, né? Claro, recebendo pelos dividendos, mas com perda de capital, e da ordem de 15% na média, e depois você conseguiu usufruir dessa alta da ordem de 140%, e agora então a gente pode fazer esse paralelo, claro que agora o cenário do mercado imobiliário ele é outro, o cenário político ele é outro, mas a gente pode sim fazer esse paralelo, porque, de novo, acho que o investidor, se ele entender que isso são fases, né, e que ele está no mercado aí para investimentos em fundos imobiliários ou mesmo em outros ativos de renda variável, num processo de longo prazo, eu acho que o grande aprendizado, quer dizer, o que o investidor realmente tem que acostumar, eu sei que muita gente ainda é nova nesse mercado de renda variável, acho que a grande questão é realmente ter essa paciência, essa disciplina e essa persistência, e lembrando que em relação também ao mercado imobiliário, a gente pode perceber também que esse processo inflacionário que a gente está vendo no GPM, agora no IPCA, ele vem pressionando também os custos de construção. Então, os incorporadores hoje, para ter um custo maior, né, para poder, por metro quadrado, poder construir, por exemplo, um galpão logístico ou um empreendimento residencial ou corporativo, e em algum momento esse custo ele vai refletir também no preço das cotas dos fundos imobiliários, tá? Mas isso também tem um gap de tempo para ocorrer. E então lembrando que você não deve também comparar então o dividend yield de X%, por exemplo, que você consegue hoje no fundo imobiliário da ordem de 7,5%, 8%, com o que está pagando a Selic, você tem que também levar em consideração isso que eu comentei agora, que é a possibilidade do ganho de capital num prazo mais longo. E a expectativa sempre é, quando você compra fundo imobiliário, que além do dividend yield, você vai ter a reposição de, no mínimo, da inflação no preço das cotas ao longo do tempo e possíveis ganhos de capital adicionais dentro dessa dinâmica, de novo, do ciclo imobiliário, que tem fases, e essas fases muitas vezes demoram, e a expectativa dos especialistas no mercado imobiliário é que, em algum momento, esse processo inflacionário, que vem aumentando os custos de construção, vão ser repassados para os preços dos imóveis, justamente dentro dessa dinâmica em economia que a gente conhece aí, da oferta e da demanda. Se não for refletido esse custo da construção via, por exemplo, o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, não vai fechar a conta para os incorporadores construírem novos prédios residenciais, ou galpões logísticos, ou corporativos, ou shopping center. Em algum momento isso vai se refletir no aumento do aluguel e no aumento do preço dos imóveis, e consequentemente vai refletir no aumento dos preços das cotas dos fundos imobiliários que tem lá dentro imóveis. Bom, então espero que eu tenha conseguido ajudar nessa questão do impacto da taxa Selic, dos juros de longo prazo e também, claro, desse processo inflacionário no mercado de fundos imobiliários. Então, obrigado novamente. Se você, claro, gostar desse vídeo, deixe seu like, faça seu comentário e também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.